Irmãos, hoje nós vamos meditar em Mateus capítulo 4, versículo 1, que diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus Cristo viveu na época em que o Império Romano governava todo o mundo até então conhecido. Os romanos também dominavam a terra de Jesus, a terra de Canaã ou Israel. E o lema do Império Romano, o lema de todos os políticos romanos era pão e circo. Eles gostavam de dar pão, encher bem a barriga do povo e dar muitos espetáculos. Ali no Coliseu de Roma, com os gladiadores e outros mais. Com isso eles conseguiram dominar o mundo. Jesus Cristo, quando foi levado para ser tentado pelo diabo no deserto, Jesus Cristo se revestiu do Espírito Santo, jejuou 40 dias e 40 noites e foi enfrentar o diabo. Mas é interessante nós observarmos que o diabo fez as suas artimanhas e ele tentou Jesus de acordo com a palavra de Deus 3 vezes. É lógico, o diabo tentou Jesus Cristo muitas vezes, mas são narradas apenas 3 tentativas do diabo de levar Jesus à queda. E hoje nós vamos falar sobre essa tentação do Senhor Jesus. Nós podemos observar que Jesus Cristo estava prestes a iniciar o maior de todos os ministérios. Jesus Cristo, até então, ainda não tinha iniciado o seu ministério. E o diabo, vendo isso, sabendo que Jesus estava para realizar um grande ministério, ele vai tentar o Senhor Jesus. Se Jesus Cristo tivesse caído em tentação, todos nós estaríamos perdidos. Mas Jesus vence a tentação. A primeira tentação que Jesus vai sofrer do diabo é a tentação do pão. É a tentação da comida que perece. É a tentação do aqui e agora, do já, do urgente. Afinal de contas, Jesus Cristo tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Consequentemente, ele teve fome. E diz a palavra de Deus que ele teve fome. Isso é lógico. E o diabo, intentando no ponto em que Jesus Cristo parecia mais vulnerável, vai dizer para Jesus: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus Cristo, então, vai citar a palavra de Deus lá no livro de Deuteronômio, dizendo: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim ele derrotou o diabo com a espada do Espírito, com a palavra de Deus. Irmãos, Jesus Cristo estava prestes a iniciar o seu ministério. E nós podemos observar, hoje em dia, que há muitos ministérios ainda. Ao longo de toda a história, Deus levantou homens, Deus levantou mulheres, todas as pessoas virtuosas para fazer a sua obra de maneira séria, fazer a sua obra com dedicação, com esmero, com amor. Mas todos eles foram tentados pelo diabo. O diabo, ele intenta contra os bons servos. Ele tentou Jesus: não vai me tentar, não vai te tentar, meu amado irmão, minha amada irmã. É lógico que sim. E se você está disposto a fazer a obra de Deus, se você está disposto a servir Jesus de verdade, então se prepare para enfrentar o diabo. Se prepare, porque o inimigo, ele é sujo. E nós podemos ver que essa foi a primeira tentação que Jesus Cristo sofreu, e é uma tentação que muitos líderes espirituais e muitos crentes têm sofrido e têm caído. Por que Jesus Cristo venceu
o diabo, porque ele estava cheio do Espírito Santo, porque Jesus era um homem de oração e jejum, e muito mais porque ele é o próprio Deus. Nós não somos como Jesus porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos Deus porque Jesus é o Deus Filho. Mas o exemplo de Jesus vai servir de exemplo para nós. Se Jesus jejuou, por que nós não temos que jejuar ao lutarmos contra o diabo? Se Jesus orou, por que nós não temos que orar? Se Jesus se revestiu do Espírito Santo, por que nós, meros humanos, não vamos nos revestir? Mas o diabo tem tentado da mesma forma que tentou Jesus. O diabo não muda. O diabo continua sendo sujo como sempre, e as mesmas tentações ele tem tentado contra muitos que não têm sido vencedores, mas têm sido vencidos. Nós observamos aí muitos tentando baratear o Evangelho, mostrando ali que o Evangelho ele não oferece uma vida eterna. Você não precisa se arrepender dos seus pecados, você não precisa se santificar, você não precisa levar Deus a sério. Basta você lá dar o seu dízimo, fazer um voto lá com Deus e aprontar um griteiro que você já vai ser abençoado, que você vai ter prosperidade, vai ter carro importado, vai ter isso, vai ter aquilo. Nós podemos ver que tem aparecido muitos que se dizem pastores, ministros, e têm tentado muito nesse evangelho da prosperidade, nesse evangelho barato. O que Deus tem para oferecer a você não é apenas um pão que perece, mas um pão que subsiste para a vida eterna. E muitos hoje, líderes, têm oferecido isso. Por quê? Porque são líderes que não pregam de verdade a palavra de Deus, mas pregam a mentira. A Bíblia fala que nós temos que examinar as Escrituras, porque nelas tem as palavras de vida eterna. Deus quer muito mais para você. Deus não quer te dar apenas esse pão do mundo, o pão que o diabo amassou, mas Deus quer te dar um pão vivo, e Jesus é o pão da vida. Segunda tentação que Jesus Cristo vai sofrer é a tentação do circo. Observe bem que o diabo leva Jesus até o pináculo do templo, até o teto do templo, e diz para Jesus: se você é o Filho de Deus, atira-te daí, porque no Salmo 91 vai dizer: aos anjos darás ordens e eles te sustentarão. O diabo, esperto, ele vai citar a palavra de Deus. O diabo conhece a Bíblia, o diabo crê e treme. O diabo é astuto. Às vezes, há pessoas que até mesmo conhecem a palavra de Deus, mas não praticam. E nós podemos observar que a segunda tentação que Jesus Cristo sofreu era essa questão. Jesus Cristo é tentado a transformar o seu ministério em um ministério de espetáculo. Se Jesus Cristo quisesse fazer todo o espetáculo da terra, ele podia. Quanto o homem de fato ele fez maravilhas. Ele andou sobre o mar, ele ressuscitou os mortos, ele purificou o leproso, ele acalmou a tempestade e multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho. Jesus Cristo fez muitas coisas, muitas maravilhas, muitos milagres, porque Jesus ele faz milagres, fez ontem, faz hoje e faz sempre. Jesus Cristo não muda. Mas você não pode ser tentado a transformar a obra de Deus num espetáculo, num circo. E é o que nós estamos vendo muitas vezes hoje, a respeito dos falsos profetas, a respeito dos enganadores. Eles têm tentado transformar a igreja, que é a casa de Deus, num circo, num lugar de espetáculo. Há mesmo celebrações que não são cultos, mas são verdadeiros shows. Deus não quer isso. Deus quer verdadeiros adoradores. Deus quer pessoas humildes. Deus quer pessoas verdadeiras que possam fazer a obra de Deus. Essas pessoas são vencedoras. Essas pessoas têm unção do Espírito Santo, têm unção de ousadia, e Deus pode usá-las para curar, para restaurar, para salvar muitas vidas. E é isso que é o mais importante do Evangelho. Por que Jesus Cristo realizou tantos milagres? Para que as pessoas pudessem melhorar a sua vida, serem restauradas e glorificarem a Deus. Mas hoje nós estamos vendo muitos líderes
brincando com Deus. E a Bíblia diz: maldito é o homem que fazer a obra do Senhor relaxadamente. E é o que nós estamos vendo. Hoje, muitas vezes, o Evangelho tem se transformado num verdadeiro circo. Deus não é palhaço. Deus é Deus. Palhaço é o diabo. Palhaços são aqueles que servem ao diabo e fazem pior porque fazem no nome do Senhor. Quando a pessoa que é do mundo, que não conhece o Evangelho, faz coisas erradas em nome do diabo, em nome de outro ídolo, em nome de si mesmo, em nome de um partido político ou qualquer outra coisa assim, tudo bem, ele dá escândalo, ele faz coisa errada, mas ele não envergonha o nome de Deus. Agora, determinados líderes, o que eles fazem? Eles fazem algazarras, fazem sujeiras, fazem coisas horríveis, piores que o mundo, em nome de Deus. E por isso o nome de Deus muitas vezes é execrado, é envergonhado. Nós somos cristãos, nós temos que ser diferentes e fazer a diferença. Mas não é o que está acontecendo. Por quê? Falamos do pão, falamos do circo. A última tentação que Jesus Cristo sofreu foi quando o diabo leva para uma montanha bem alta e mostra a ele todos os reinos do mundo e diz a ele: está vendo todos esses reinos? Eu vou te dar todos esses reinos se você, prostrado, me adorar. Jesus Cristo vai dizer para ele: Satanás, vai embora, porque só o Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. E o diabo se retira, porque Jesus Cristo venceu essa última tentação. O que o diabo ofereceu para Jesus? Primeiro, o diabo é mentiroso, ele é capaz de oferecer até aquilo que ele não pode dar. O mundo é do Senhor, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, e o Senhor é o governante do mundo. E o diabo não pode dar o mundo para ninguém, e nem mesmo para o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o dono e o Senhor de todo o céu e toda a terra. Mas o diabo é sujo, ele é mentiroso e tentou Jesus. E o diabo tem oferecido um mundo às pessoas. Por que muitas pessoas caem nas ciladas do diabo? Por que muitas pessoas são levadas por esse maligno terrível? Porque querem ganhar o mundo. O que Jesus Cristo disse? O que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tem muita gente perdendo a alma porque quer ganhar o mundo inteiro. Você pode até ganhar o mundo inteiro. Você pode até ganhar o prêmio de melhor do mundo no futebol ou em qualquer outra modalidade, esportiva ou não. Mas o mais importante para você é a alma, é a vida eterna. Nós temos que abrir mão do mundo para termos a vida eterna. Infelizmente, muitos líderes espirituais não têm feito isso. Isso é triste, porque há muitos homens que se dizem homens de Deus, que têm tentado e têm buscado o mundo e não a vida eterna, e têm ensinado as pessoas a fazer o mesmo. É interessante nós observarmos que no passado os profetas, os governadores, os pastores, os homens de Deus eram levados para as prisões, eram levados para a cova, eram levados para a fornalha, mas eram levados para esses lugares por causa da sua fidelidade para com Deus. Vemos tantos como José e Daniel, que eram homens de Deus, que foram colocados em cargos importantes, tanto no Egito, quanto também na Babilônia e na Pérsia, mas eles eram fiéis a Deus. Vemos muitos outros profetas, como o profeta Jeremias, que por causa do Evangelho foi jogado numa cisterna. Vemos o apóstolo Paulo, que juntamente com Silas foram levados para a prisão, da mesma forma Pedro e João. Por quê? Porque eram corruptos? Não, porque pregavam o Evangelho.
E hoje, infelizmente, o que nós vemos? Governadores, líderes políticos que falam em nome de Deus e até mesmo pastores, que vergonha, são levados para a prisão. Por quê? Porque são corruptos mesmo e merecedores da prisão, e se não se converterem, vão para o inferno, porque servem o diabo, estão fazendo a vontade do inimigo, porque se dizem celebridades, se dizem importantes, querem ganhar o mundo inteiro, mas são corruptos. Que vergonha! Essas pessoas são execráveis, são indignas de serem chamadas filhos ou filhas de Deus, porque estão envergonhando o Evangelho. Mas você, meu amado irmão, minha amada irmã, não se deixe enganar. Quando você observar alguém falando em nome de Jesus, lembra que Jesus Cristo vai dizer: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a minha vontade. A Bíblia fala que muitos nos últimos dias vão se apresentarem com o nome de Jesus, mas não são da sinagoga de Satanás. Então, você, meu amado irmão, esteja atento, não caia nessa tentação. Quando o diabo vier oferecendo a você apenas um pão que perece e não o pão da vida, que é Jesus Cristo, rejeite, diga não, porque o que sustenta o homem é a palavra que procede da boca de Deus. Quando vier alguém apresentando a você espetáculos magníficos e outras coisas mais, em nome de Deus, cuidado. Veja se essa pessoa tem a vida íntegra, a vida irrepreensível, e veja que nós não precisamos de sinais, porque bem-aventurados são aqueles que creem sem ver. Bem-aventurados aqueles que creem e não veem, disse Jesus a Tomé. Você não precisa de espetáculo para crer em Jesus, porque Jesus já é magnífico, Ele nos dá a vida eterna. Por isso, não se mundanize, não se deixe levar pelas coisas do mundo, mas busque as coisas de Deus. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Somos, afinal, cidadãos do reino dos céus. Quem tem a vida eterna não precisa do mundo para ser feliz, não precisa do diabo para ter alegria no seu coração, porque Jesus é a nossa alegria, porque Ele nos dá esperança de vida eterna. Por isso, que você vença toda a tentação, porque o mal não vai prevalecer sobre a terra, e sim toda a bondade, todo o amor, porque Jesus voltará para levar consigo aqueles que são seus, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida e não cederam às tentações. Que você possa ser fiel a cada dia, compromissado com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?